Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz para você, sua família, seus amigos, enfim, para todos aqueles que prestigiam o nosso programa e nos acompanham. Em nosso programa temos sempre procurado falar algo em torno da vida de Chico Xavier. Em 1996, nós tivemos oportunidade de publicar pela editora Didier de Votuporanga este livro, Chico Xavier, Mediunidade e Paz. Chico Xavier, Mediunidade e Paz. E neste livro nós documentamos casos, histórias, entrevistas, diálogos com Chico Xavier, lançamentos de livros, enfim, é uma obra de 300 páginas, quase 300 páginas, falando sobre a vida de Chico Xavier. E há alguns casos interessantes que Chico nos contava. Às vezes ele nos contava casos que aconteceram com ele em Pedro Leopoldo, quando mais jovem, quando então estava ali começando na tarefa mediúnica, não é? Na década de 30, na década de 40, como neste capítulo em que nós registramos essa história, Chico e a Senhora da Estrada. Contou-nos Chico que lá pelos idos de 1935, vejamos bem, ele estava com 25 anos de idade. Ele trabalhava na fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, e todos os dias ele fazia o mesmo percurso à charrete, que era a condução dos funcionários que moravam mais distantes. A charrete ia buscá-lo em sua casa, em Pedro Leopoldo, e o conduzia até a fazenda Modelo. Num determinado trecho, a charrete tinha que cruzar a linha do trem de ferro. Ele e Alcino era o nome do condutor do veículo, ele e Alcino iam conversando sobre o amigo José Leal, que era o responsável pela guarda da cancela da linha férrea. José Leal sofria desequilíbrios periódicos. Vejamos bem, ele guardava a cancela da linha férrea, mas ele tinha desequilíbrios periódicos que o faziam permanecer assim num estado de alienação mental. Chico e Alcino iam conversando na charrete ali, não é? Perguntando sobre o estado do amigo naquele dia, quando a poucos metros da perigosa travessia, porque por ali passava a locomotiva, o trem de ferro, né? Uma senhora idosa, uma velhinha, saiu do mato, ergueu os braços na estrada, pedindo-lhes que parassem. Então vejamos assim, de inesperado, ali era uma zona rural, uma senhora desconhecida, ela sai do mato, levanta os braços e pede a Chico e Alcino que
parassem a charrete ali, porque algo estava para acontecer, não é? Irritado, Alcino, sem compreender o que estava se passando, disse que não gostava de gente velha e começou a resmungar. Chico pediu-lhe paciência, pois afinal poderia se tratar de um caso grave, não é? Alcino pensou que aquela senhora estava fazendo ali uma interrupção desnecessária. A idosa senhora, com o negro fichu enrolado ao pescoço, fichu era aquele véu, aquela renda, né, enrolada ao pescoço, pedia-lhes alguma ajuda, alegando que não tinha nada o que comer. Vejamos bem, aquela senhora chegou até eles, fez com que eles parassem, pediu ajuda. Chico começou a procurar nos bolsos da calça uma moeda que pudesse doar à desconhecida velhinha. E o Alcino reclamando. O Alcino reclamando, disse que não gostava de gente velha, aquela coisa toda. Alcino, na boleia da charrete, custava conter-se, observando que o Chico não encontrava a moeda com facilidade. Ele, coitado, não tinha dinheiro, estava procurando uma moeda. E resmungava aos ouvidos do Chico. Vamos, Chico, vamos depressa, dê a essa velha qualquer coisa. Onde é que já se viu parar a gente assim na estrada, não é? Parar a gente assim na estrada com essa insistência, não é à toa que não gosto de velhas. Ele repetiu, não é à toa que eu não gosto de velhas. E o Chico com aquela paciência, né? Neste exato momento, porém, ante a cancela que estava aberta para a charrete, a locomotiva passa com espantosa velocidade, com Alcindo tendo dificuldade para controlar o cavalo. Vejam bem, eles estavam prestes a atravessar a linha férrea, não é? Bem próximos, e de repente a locomotiva passa, a cancela estava aberta, passa rapidamente e o Alcino tem dificuldade até para controlar o cavalo que se assustou, não é? Surpresos pelo pavoroso desastre que poderia ter acontecido, ali a locomotiva podia ter despedaçado a charrete e os dois poderiam ter desencarnado, né? O desastre que poderia ter acontecido após a passagem da locomotiva que puxava pesados vagões de carga, Chico e Alcino viram do outro lado da linha o amigo José Leal, que era quem controlava a cancela. Ele estava com os olhos esbugalhados. Vejamos bem, uma pessoa que tinha perturbação, periodicamente sofria perturbações, é que controlava aquela cancela. Ele estava do outro lado com os olhos esbugalhados, como se estivesse em transe, erguendo os braços e cruzando os punhos no ar, gritando ao fazer tremular as bandeiras de sinalização. Réis por réis, réis por réis. Quer dizer, ele estava gritando palavras desconexas, né, do outro lado, não é? Aí, positivamente, dizia o Chico, né, o José Leal estava tendo uma de suas conhecidas crises, né? O susto foi tamanho que só minutos depois Chico e Alcino perceberam que a velhinha havia desaparecido sem esperar pela moeda. Quer dizer, aquela mulher que surgiu do meio do mato, surgiu do nada, uma senhora idosa, não é? Ergueu os braços ali pedindo ajuda, pedindo esmola, e o Chico procurando uma moeda que não encontrava, evitou aquele acidente pavoroso. De repente, cadê a velhinha? O Chico começou a procurar, o Alcino, cadê a velha que estava aqui? E o Alcino falava, né? Não gosto de velhas, eu não gosto de gente velha. Aí Alcino, profundamente intrigado,
queria saber a todo custo o que é que havia se passado. Ele não havia entendido nada daquilo, absolutamente nada, não é? Aí Chico simplesmente ele dizia, olha o Chico com as conversas dele, inteligentes, não é? Aquelas tiradas lúcidas, não Alcino, eu também não sei de nada. Você que é o mais lúcido de nós três aqui, é que deve saber. O Alcino mais lúcido dos três, porque o José Leal estava numa crise. O Chico, coitado, era tido como visionário louco, né? Porque via os espíritos, conversava com os espíritos. Aí o Chico disse assim, você que é o mais lúcido de nós três aqui, é que deve saber. O certo é que, espírito ou não, a senhora que você estava maldizendo nos livrou da morte. Então essa é uma dessas histórias que Chico nos contava, que acontecia com ele lá em Pedro Leopoldo, né? Vejamos, positivamente um espírito, uma senhora desapareceu, era um espírito ali, não é? Enviado pelos benfeitores espirituais, porque José Leal estava numa crise, né? Ele tinha problemas mentais. E estava lá simplesmente do outro lado, com a cancela aberta, agitando uma bandeirinha, né? Cancela aberta para a charrete e para a locomotiva ao mesmo tempo. Ia ser um desastre, né? Extraordinário. Mas ainda que neste livro, lá no último capítulo, há um outro fato, uma outra história que Chico nos contou. Isso aconteceu com ele já aqui em Uberaba. Por volta de 1900 ele nos contou por volta de 1987. Mas isso aconteceu com ele em 1966. Ele já estava em Uberaba, residindo em Uberaba, lá na Comunhão Espírita Cristã. E ele nos contou essa história um dia na casa dele, a mim e a Márcia, e ele chorou muito quando ele contou essa história. Ele contava e soluçava. Ele contava a história, mas chorava de soluçar durante o que ele contava. Chico e o mensageiro do Senhor. Ele começou dizendo assim, há 21 anos atrás, quer dizer, ele nos contou isso em 87. Há 21 anos atrás, estava atravessando um dos períodos mais difíceis da minha vida. Um companheiro muito querido havia nos deixado, quer dizer, era o Valdo Vieira, tinha ido embora. Um companheiro muito querido havia nos deixado. E na soleira da porta de nossa casa, eu meditava a sós. Naquele momento, se eu precisasse voltar à terra natal, quer dizer, a Pedro Leopoldo, não possuía 5 cruzeiros no bolso para o ônibus, porque o Valdo Vieira tinha ido embora e tinha levado tudo, né? Ele levou tudo. Ele não tinha 5 cruzeiros no bolso para o ônibus. As lágrimas me escorriam pelas faces, quando, em meio a uma luz muito intensa, surgiu-me aos olhos a figura de um mensageiro espiritual, de elevada hierarquia, muito superior à condição de Emanuel. Chico falou aqui, muito superior à condição de Emanuel, dizendo-me vir da parte do Senhor. Ele começou a conversar comigo, interrogando. Então aquele espírito falou assim, estou vindo da parte do Senhor, e começou a conversar com ele. E fez a ele umas perguntas. O Senhor solicita-lhe seja perguntado se quando ele levou a sua mãe deste mundo, deixando-o órfão aos 5 anos de idade, você teve mágoa dele.
Surpreso com a sublime visita, respondi que não. E o mensageiro prosseguiu como se conhecesse detalhadamente cada trecho do caminho que eu havia percorrido até aquele exato momento. Quer dizer, o mensageiro continuou fazendo com ele um questionário. Quando o Senhor o impediu de estudar, através daqueles que lhe dificultaram acesso aos bancos escolares, negando-lhe as oportunidades que sonhava, você teve mágoa do Senhor? Sempre a mesma pergunta, não é? Você teve mágoa do Senhor? Com o coração aos saltos, afirmei que não, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Quando Ele permitiu que você ficasse órfão pela segunda vez, subtraindo de sua presença aquela que foi a sua segunda mãe, deixando-o com 12 crianças para sustentar, com reduzido salário, você teve mágoa do Senhor? Não, apressei-me a dizer, eu não poderia guardar mágoa alguma do Senhor. E o emissário celeste, sem qualquer pausa na voz, continuou discorrendo sobre os pontos mais delicados da minha existência atual, sempre repetindo a mesma questão. Quando perdeu a companhia de seu irmão, José Xavier, que lhe era o apoio e o incentivo na doutrina, ante o serviço a realizar, você teve mágoa do Senhor? Não, chorei muito e ainda choro, mas não senti mágoa do Senhor. Quando, entre as flores que desabrochavam, no jardim promissor da mediunidade, surgiram os primeiros espinhos, ali de lacerarem a alma em forma de ingratidão e calúnia, você teve mágoa do Senhor? Não, repeti convicto, jamais tive mágoa do Senhor, a quem devo tudo que tenho e tudo que sou. Quando ele afastou o casamento de seus planos de felicidade e realização pessoal, você teve mágoa do Senhor? Não, eu não posso me queixar de nada, pois tenho recebido bem mais do que mereço. E agora, depois de tantos anos dedicando-se integralmente ao Evangelho, vê-se abandonado por aquele em quem repousavam as suas esperanças, no entardecer da vida física, você sente mágoa do Senhor? Não, respondi em lágrimas, seja feita a vontade do Senhor. Aí Chico diz assim, estabeleceu-se então entre nós um silêncio que não ousei quebrar. Depois de rápidos segundos, como se estivesse comunicando-se telepaticamente com os planos da luz, o mensageiro concluiu, o Senhor manda dizer-lhe, olha aqui, o recado de Jesus, o Senhor manda dizer-lhe que doravante nada há de lhe faltar. Não tenha receios, porque Ele providenciará tudo o que você necessitar para prosseguir servindo-o entre os homens na terra. Foi o que o Espírito disse, o recado que o Senhor mandou para Chico naquele instante. Quando o Chico terminou a emocionante narrativa, várias vezes interrompida pelos seus soluços, estabeleceu-se naquela sala humilde um silêncio que não ousamos quebrar. Então, contou-nos o Chico que, a partir daquele momento, daquela visita, nada mais nunca lhe faltou. Ele que naquele instante, se tivesse que voltar à sua terra natal, a Pedro Leopoldo,
porque ele chegou a pensar em voltar para Pedro Leopoldo quando o Valdo Vieira foi embora, deixou a tarefa. Ele pensou em voltar à cidade de Pedro Leopoldo, onde ele possuía muitos amigos e muitos familiares. Mas, segundo ele, se ele precisasse voltar naquele instante, ele não tinha 5 cruzeiros. Na época, o dinheiro era cruzeiro, né? Ele não tinha 5 cruzeiros no bolso, porque o Valdo Vieira, quando ele foi embora, ele levou todo o dinheiro que eles tinham ali para, vamos dizer assim, as despesas do mês, né? Levou com ele. E, infelizmente, foi o que aconteceu. Ele levou tudo, não é? E o Chico ficou. E o Chico ficou naquela situação de necessidade, né? Então, ele estava pensando, naquele momento, sozinho, ia chorando, na soleira da porta de sua casa em Uberaba, né? O que ele deveria fazer? Surge esse espírito maravilhoso, não é? Segundo ele, muito superior à condição de Emmanuel. Aquele espírito era só luz, muito superior à condição de Emmanuel, e começa a conversar com ele, não é? E ele nos narra esse fato maravilhoso, né? Dizendo que ele nunca teve mágoa do Senhor. E às vezes, muitos de nós ficamos magoados com o Senhor, magoados com os espíritos, ou magoados com os nossos protetores espirituais, por coisas às vezes tão simples que nos acontecem no cotidiano. Perguntamos pela presença dos espíritos, por que os espíritos não interferem, por que eles não me auxiliam, né? Nós costumamos falar assim: onde é que estão os espíritos? Por que eles não me ajudam? Não é? Onde é que estão os protetores espirituais? E muitos chegam até a falar: olha, eu estou trabalhando há tantos anos no centro, estou me dedicando à caridade, não é? Ficamos às vezes magoados, mas a verdade é que ninguém é desamparado. Assim como aconteceu com Chico Xavier, claro, nós não temos merecimento para receber uma intercessão direta, não é? Para receber um emissário diretamente do Senhor. Mas nós temos aqueles espíritos, amigos, que se interessam por nós e que estão rentes, estão próximos a nós, e na medida do possível, eles nos auxiliam, eles nos socorrem. E essas histórias são histórias assim muito edificantes da mediunidade de Chico Xavier, não é? Por exemplo, ele nos falava que nos momentos mais difíceis da vida dele, ele sempre recebeu um socorro. De outra feita, foi de Nossa Senhora, não é? Ele estava muito triste, um espírito bonito, lindo, apareceu e trouxe para ele um recado de Nossa Senhora, Maria de Nazaré. Disse: olha, ela mandou você escrever uma frase: isso também passa, isso também passa, não é? E foi o que ele escreveu. Aí ela disse assim: mas ela falou para você pensar nos momentos de tristeza e nos momentos de alegria, nessa frase. Isso também passa, porque o momento triste passa, mas o momento alegre também passa. Muita paz e até o nosso programa, se Deus quiser.